Fim do primeiro turno do Brasileirão e a gente chega aqui com o balanço, né? Falando um pouquinho daquilo que aconteceu nessas primeiras 19 rodadas e projetando um pouquinho daquilo que vai ser o segundo turno. Quem foi a surpresa, quem é o destaque, quem é a decepção, de quem eu esperava mais, são alguns dos tópicos aí que a gente vai conversar neste vídeo. Antes de mais nada, aquele velho pedido, curte, comenta, compartilha. Dá essa moral aqui pro Fala Manso. Batemos 1000 seguidores aqui, 1000 inscritos no canal. Graças a você aí que tá acompanhando, então muito legal, obrigado por tudo. Vamos pra cima porque tem muito conteúdo pra gente conversar aqui. É verdade que faltam 2 jogos para terminar as 19 rodadas precisamente, né? Corinthians e Grêmio e América Mineiro e a equipe do Vasco jogam ainda, né? Esses 2 jogos foram adiados na 15ª rodada por conta de Corinthians e América Mineiro estarem envolvidos na Sul-Americana. E aí a Conmebol, junto com a CBF, precisou reorganizar. Esses jogos vão acontecer junto com os jogos aí do segundo turno, né, da segunda metade do campeonato. Então todos fizeram 19, exceto essas 4 equipes, faltando os 2 jogos. Mas falando bem a verdade, mudaria muito pouco, né? Por exemplo, se o América vence o Vasco, ele saltaria de de 20º para 19º, dependendo só de gols, né? O time está a 7 pontos atrás do Vasco. O Vasco ganhando passaria só o Curitiba, sairia de 19º para 18º. E o outro jogo, Grêmio e Corinthians, o Grêmio poderia retomar a segunda posição e o Corinthians poderia chegar até a 11ª colocação, dependendo também do saldo de gols, né? Ultrapassando ali 3 equipes, hoje ele é o 14º. Então mudaria, mas não mudaria tanto para a análise geral do que foi esse primeiro turno. Eu começo falando sobre o grande destaque, que é o Botafogo, né? O Botafogo não era nem perto de ser um dos favoritos, e não era nem perto porque a gente olha para o primeiro semestre do Botafogo e ele foi muito ruim, né? Principalmente olhando a competição principal, talvez que ele tenha jogado, que era o campeonato estadual, a preparação ali para o segundo semestre. O Botafogo não conseguiu ir longe na Copa do Brasil, aquele jogo polêmico lá contra o Sergipe, deu toda aquela confusão com o time sergipano. E acabou não indo tão longe, né? E toda essa projeção fazia com que a gente observasse o Botafogo como um daqueles times que brigaria na parte de baixo da tabela. Se você pegar o palpite aí de vários especialistas, analistas, comentaristas, todo mundo ia colocar o Botafogo na parte de baixo da tabela, no mínimo ali do 11º para baixo, segunda página. E o Botafogo não é só líder do campeonato. O Botafogo não é só líder da competição. O Botafogo é a melhor campanha da história dos pontos corridos, ao lado do Corinthians em 2017, né? Em números de pontos igual ao Cruzeiro de 2003, sendo que o Cruzeiro em 2003 tinha 4 rodadas a mais para fazer essa mesma pontuação. O Botafogo, que tem 35 gols e tomou 11, né? É o melhor ataque da competição, é a melhor defesa da competição e totalmente organizado no Campeonato Brasileiro. Começou naquela toada, né, de ganhar o primeiro, ganhar o segundo e enfim, ganhou todos os jogos em casa, só perdeu 2 partidas e empatou outras 2. São incríveis 15 vitórias em 19 jogos, 15 vitórias. É uma campanha assim extremamente acima da média, primeiro das expectativas do Botafogo e segundo do próprio campeonato, né? Por mais que o Palmeiras, o Flamengo tenham feito grandes investimentos, eles não sobraram tanto como sobrou o Botafogo nesse primeiro turno. A diferença para o segundo colocado, que é o Palmeiras, é de 13 pontos. O Palmeiras hoje tem 34, depois da vitória contra o Cruzeiro. 34 pontos, né? O Palmeiras fez 1 gol a menos, porém tomou 6 gols a mais. Foram 3 derrotas e 7 empates. A grande diferença aí, talvez, do Palmeiras para o Botafogo é a quantidade de empates que o Palmeiras acabou tendo na competição. Então o Botafogo tem o Lucas Perry voando, melhor talvez goleiro do primeiro turno. Adrielson, melhor zagueiro do primeiro turno. Tem Eduardo, melhor meia do primeiro turno, sem sombra de dúvidas. Como joga bola esse cara. E Tiquinho Soares a gente nem comenta, né? Nem debate. Porque onde é que o Botafogo foi encontrar uma solução tão incrível como o Tiquinho Soares, né? Eu acho que tinha razão. Vocês não conhecem o Tiquinho? Pois vocês vão conhecer. E aí tá aí
o Brasil reverenciando. Tiquinho Soares machucou, né? O Botafogo contratou o Diego Costa agora e vai forte para o segundo turno. 13 pontos de diferença é muita diferença, é muita diferença. É claro, né? Futebol prega peças, conta histórias também mirabolantes, mas confesso que acho muito difícil, muito improvável alguém tirar esse título do Botafogo. Vamos ver, né? Em relação a quem eu esperava mais de 3 equipes aqui, basicamente, né? Eu esperava um pouco mais de Palmeiras, né? O Palmeiras com certeza era uma equipe que eu esperava mais. A campanha do Botafogo, de fato, ela é discrepante, mas o Palmeiras podia estar mais perto. Perdeu pontos bobos que poderia ter sido concretizado. O Palmeiras tem uma pressão muito grande, né? Porque é um time que não tem feito tantas contratações. Tem um grande elenco, é verdade. Tem um bom elenco, um elenco que ganhou praticamente tudo nos últimos anos. Esse ano específico, né, na janela de transferências, acabou não reforçando tanto, uma pressão muito grande em cima da Leila. Aí veio o meme do avião. Mas o Palmeiras, em termos até de desempenho, caiu de produção. E talvez ali, faltando um pouquinho mais de protagonismo, talvez do Dudu. Rafael Veiga, né, talvez oscilando um pouco. Continua sendo um grande jogador, importante para o esquema do Abel. Mas outro fator também aquele poder de definição, né? O Veiga foi um cara mais decisivo nas últimas temporadas. Eu acho até natural, né? O futebol, ele de alto nível, você precisa estar sempre naquela toada, né? E quando você ganha muito, é natural que em algum momento, né, dê aquela, né, diminuída no ritmo, né? É difícil manter. Ganhar é difícil, mas se manter no topo é ainda mais. Isso, todos os vencedores do esporte falam isso. E tem um detalhe no Palmeiras que eu também acho relevante, que é essa constante implicância com a arbitragem, né? O Palmeiras implica sempre com a arbitragem, como se houvesse um complô, né? E eles até não negam, né? Já falaram isso abertamente, o Abel, o auxiliar dele também, e enfim. Acho que o Palmeiras gasta muita energia naquilo que pode ser só uma teoria da conspiração, né? As pessoas estão trabalhando contra o Palmeiras. E na verdade, assim, a arbitragem tem suas falhas, né? Muitos árbitros são ruins, a falta de critério muitas vezes, é verdade tudo isso. Mas não é só com o Palmeiras, não é uma perseguição ao Palmeiras, né? E aí eu acho que um dos favoritos ao campeonato gasta muita energia nisso. Outro que eu esperava mais era o Atlético Mineiro, né? Também pelo investimento, também pelas contratações. Eu confesso que o Flamengo também tem um bom time, né? Mas já não tem. O Flamengo não tem brigado pelo título nos últimos anos, se a gente for olhar assim. Ele fica sempre ali perto, mas nunca brigando nos últimos 3 anos, pelo menos. Até uma frase do Mauro César, né? Um time que fez o investimento que fez e não consegue brigar pelo título. O Atlético eu esperava mais. O Atlético já é 10º colocado, né? Com 27 pontos. Empatado com o São Paulo. Se a gente for comparar os investimentos com o próprio São Paulo, que tem a mesma pontuação, né, nem se compara, né? Paulinho, Hulk, um time que tem uma força muito grande em casa, mas talvez não por coincidência, né? Trocou o treinador, né? Veio o Filipão agora, demorou muito para começar a vencer, até brincou, né? Dizendo que ia tomar um vinho, uma cervejinha para poder comemorar, estava desacostumado, mas não dá para entender, não dá para aceitar o Atlético com todo esse poderio aí na 10ª colocação. Isso se a gente comparar os rivais, os adversários próximos ali, é um time que está atrás, por exemplo, do Cuiabá. Né, com todo respeito ao Cuiabá, mas assim, se a gente for comparar em relação a investimento, o Atlético faz uma campanha 1 ponto a menos, é verdade, do que o Cuiabá, uma vitória a menos. O Atlético empatou muito mais do que o Cuiabá, 7-4, né, em termos de comparação. Mas eu confesso que eu esperava mais. Eu não acho que o Atlético brigaria, né? Meu palpite não era que o Atlético brigaria pelo título do Brasileiro, mas eu esperava mais desse time também. E o outro time que eu também esperava mais era o Bahia. Outro time que também fez um grande investimento. Tudo bem, né? Primeiro semestre do Bahia, eliminação da Copa do Nordeste, não indo tão longe. Enfim, eu imaginava que o Bahia teria um tempo para poder reorganizar a casa e conseguir colocar as coisas nos eixos para o Campeonato Brasileiro. A campanha do Bahia é ruim, ele só tem 18 pontos, está empatado com o Santos. A gente olha para a campanha do Santos, por exemplo, e acha um desastre, né? O Santos aí um potencial candidato ao rebaixamento. O Bahia está com a mesma pontuação do Santos
ganha nos critérios de desempate. É uma campanha igual à do Santos, na verdade. 4 vitórias, 6 empates e 9 derrotas. O saldo do Bahia, que é -7, né? Apesar de ter feito um gol a menos, tomou menos gols, né? Tomou 25, o Santos tomou 31. Então fica -7 a -12 e a equipe baiana, né, acaba ficando na frente. Mas eu esperava mais da equipe do Bahia. E decepção no campeonato, eu também vou colocar 3, né? Eu vou colocar o próprio Santos, né, que eu já estava falando aqui sobre nessa comparação com o Bahia. O Santos, ele já vem namorando, é verdade, com a zona de rebaixamento, com a Série B. Só ele e o Flamengo ainda não jogaram a segundona, né? Eu lembro que ali na década de 90 a gente tinha uma lista de 8 times. Hoje essa lista só são composta por 2 times, né? Santos e Flamengo. E o Santos está bem próximo, né? O time aí do Rei Pelé, pelas péssimas gestões, pela péssima sequência assim, de temporadas, péssima maneira como gere a grana que entra, porque é incrível como o Santos recebe grana só dessa transação do Neymar pro Al Hilal. Serão 20 milhões do nada, o Santos vai, né, do nada entre aspas, né, mas assim, o Santos vai conseguir de novo um aporte financeiro grande para poder fazer investimento e não consegue engrenar, né? Já trocou de novo de treinador, já está com o Diego Aguirre, tomou uma sapatada do Fortaleza na última rodada. Enfim, por mais que o Santos esteja passando por tudo isso, para mim é uma grande decepção, porque quando você olha para o time do Santos, para as peças que o Santos tem, poderia estar numa situação diferente. Poderia ter. O Santos tem joias aí. O Marcos Leonardo, por exemplo, jogador de seleção brasileira, categoria de base, etc. Mas se a gente pensar na seleção olímpica, o Marcos Leonardo tem potencial. Então, o cara que é da seleção brasileira, né, um potencial selecionável aí, acaba a gente tá brigando aí pela zona de rebaixamento. Então, confesso que o Santos tem problemas, tem toda essa dificuldade de estrutura, mas para mim uma grande decepção. É decepção para mim também a campanha do Vasco, né? É outro time também que eu não imaginava, assim como o Botafogo, que eu falei no começo do vídeo, não imaginava que ele ficaria na parte de cima da tabela, brigando com protagonismo, né? O Vasco tem um investimento de uma SAF também, até numa configuração ruim, a torcida pega muito no pé da 777 e, enfim, o fato é que o Vasco tem hoje 13 pontos, já como eu disse no começo do vídeo, com um jogo a menos. Se a gente imaginar uma vitória, vai para 16, ainda assim é uma campanha muito ruim. Em termos de comparação, o Fortaleza fez 15 no ano passado, ficou na lanterna. Esse ano o América faz uma campanha até pior, pode ir só a 13, então já é a pior campanha de um time na Série A do Brasileiro no primeiro turno. Mas é uma grande decepção o Vasco, né? Também fez investimentos, também contratou jogadores, é verdade, com um poderio até inferior a outros times que também fizeram SAF. Agora é que o Vasco está tentando aí correr contra o tempo, né? Trouxe o Vegete, trouxe o Payet, né? Tá fazendo alguns investimentos mais altos para poder tentar livrar o time dessa situação. O Vasco não está tão distante de sair da zona de rebaixamento, como eu falei, tem um jogo a menos. Imaginando essa vitória de novo, ele ficaria a 2 pontos de sair, não é uma situação catastrófica, mas vai precisar manter uma regularidade para poder sair dessa zona de rebaixamento e também não voltar para a Série B, né? Um time que já passou aí já passou algumas temporadas na Série B, então eu imagino aí que realmente vai ter muita dificuldade para se manter e é uma grande luta aí da equipe vascaína. E não menos importante também a campanha do América Mineiro, né? E aí eu não falo só assim, acho que o América, de fato, a campanha do América é brigar para não cair mesmo, até pelo elenco que tem e por administrar algumas competições em paralelo. Mas eu digo que é decepção para mim porque 10 pontos no primeiro turno, 2 vitórias somente, 4 empates e 12 derrotas. O time tem menos 22 de saldo. O América sempre é um time muito chato assim, de jogar contra, principalmente lá em Minas, em BH, um time difícil, duro, que incomoda, mas não dá pra gente olhar assim e achar que 10 pontos é uma campanha aceitável, né? 10 pontos é uma campanha assim ridícula mesmo na Série A do Campeonato Brasileiro. Não à toa é a pior campanha, como eu já falei. De novo também outro time que já teve mudança de treinador, tá aí tentando, né, dar a volta por cima e é muito complicado. Vai enfrentar o Fortaleza ainda nas quartas da Sul-Americana.
ainda tem essa dificuldade, né, de conciliar duas competições, o que historicamente acaba se tornando um peso para tentar sair dessa zona de rebaixamento. Com a América, eu vou dizer a mesma coisa que eu disse do Fortaleza ano passado. Para mim já caiu. Para não cair tem que acontecer um milagre. Eu acho que o Vasco está muito perto de ter que ter um milagre. Eu acho que o Vasco tem menos pelo elenco, pelo investimento e pela distância que não é tão grande da zona de rebaixamento para o Bahia, por exemplo, que é o primeiro fora da zona, há mais esperança. O América já está mais... Para chegar no Bahia... são 8 pontos, é verdade, tem um jogo a menos, mas se ganhar do Vasco vai para 13 e fica também a uma distância de 5 pontos. É uma distância abissal para a Série A do Campeonato Brasileiro. A gente pensa que não, mas é difícil demais tirar 5 pontos. Né? Você ganha um, tá ali empolgado, perde outro. Ganha 2, aí perde 2. Então é muito complicado. O Campeonato Brasileiro é um campeonato de constância, e constância só se for negativa no América Mineiro. Para terminar o vídeo, eu queria fazer dois adendos a dois times que também vale o destaque, né? O Cuiabá, que é o 8º colocado, um time que é uma grande surpresa da competição, mais do que o protagonismo do Botafogo, né? Eu acho que o Cuiabá ele tem um aporte, né? É verdade, né? Ali da região centro-oeste do Brasil. É um time que vem se fortalecendo, vem se credenciando aí bem no cenário, vem brigando para não cair nos últimos anos, mas manteve uma base e conseguiu ter um cara iluminado esse ano, que é o Davidson, um dos destaques do primeiro turno, para poder fazer a diferença, né? O Davidson fez vários gols que foram determinantes para vitórias importantes do Cuiabá. Cuiabá que venceu o Flamengo por 3-0 sem tomar conhecimento. Cuiabá fez bons resultados ao longo desse primeiro turno. Eu estou dando uma olhada aqui, por exemplo, venceu o Internacional fora, venceu o São Paulo lá em Cuiabá, venceu o Fortaleza fora de casa, venceu o Santos por 3-0. Contra o Botafogo, por exemplo, perdeu em casa, mas perdeu por 1-0, jogo duro também. Então, se a gente for olhar aqui, talvez o jogo mais fora da curva é a derrota para o Atlético Mineiro em casa, que é o 4-0 para o Galo. Tirando isso, os jogos muito equilibrados, muito bons, e isso faz com que o Cuiabá hoje seja o 8º colocado do Campeonato Brasileiro, né, com 28 pontos, pertinho ali dos times de cima. E o outro destaque também é o Bragantino, né? O Bragantino é 5º colocado, 32 pontos, tá a 2 do Palmeiras, que é o segundo. É um time que, às vezes, talvez não ter tanta torcida, que é a mesma coisa do Cuiabá, né? Você acha até que o Cuiabá, por ser o time da cidade, um dos times da cidade tradicionais, o Bragantino acaba ficando um pouquinho atrás nesse quesito, por não ter uma grande torcida, uma grande massa, apesar de o apelido ser o massa bruta. Então a gente às vezes esquece o Bragantino, e até um erro, né, assim, quando eu falo assim, esquece no sentido de valorizar aquilo que o Bragantino faz, e ele é 5º colocado, são 32 pontos, 8 vitórias, 8 empates e 3 derrotas, um time que perde pouco. Isso é muito relevante no Campeonato Brasileiro também, claro, você não pode ficar empatando, mas o Bragantino é um time que perde pouco, tem 10 gols de saldo, fez 27 gols e tomou 17. Tem aí o Juninho Capixaba que, né, vem jogando muito bem, Eduardo Sacha também, outro jogador muito importante. Acho que o Bragantino ainda não tem um goleiro tão estável, né? Acho que o Cleiton não é dos meus preferidos. O Léo Ortiz, um baita zagueiro, fez um golaço na Sul-Americana contra o América Mineiro. Jadson, Lucas Evangelista, Luan Cândido. É um time que, de fato, assim, tem muitas peças que eu acompanhei de perto o jogo contra o Fortaleza aqui. Foi um vareio da equipe paulista sobre o Fortaleza, né? Então, o Bragantino também merece essa ressalva, e tem esse detalhe, né? É um time que não tem mais outra competição, acabou sendo eliminado pelo América Mineiro e vai concentrar todas as suas forças agora no Campeonato Nacional, o que pode também ajudá-lo aí na luta contra outros times que estão envolvidos em outras competições. Esse o balanço do primeiro turno. Quero saber muito a tua opinião. Antes de mais nada, deixa o like, comenta e também se inscreve no canal, ativa as notificações para a gente sempre trocar essa ideia aqui sobre futebol brasileiro. Beleza? A gente volta também com mais conteúdos aqui no canal. Tchau, tchau.